Aqui a gente tem a teoria cinética dos gases, teoria do movimento dos gases. Ela é uma interpretação newtoniana do funcionamento de bolinhas de gás. Quer dizer que tu está aplicando as 3 leis de Newton: lei da inércia, lei da dinâmica, lei fundamental da dinâmica, força igual a ma, F igual a ma, e a lei de ação e reação, a um sistema de bolinhas que representa os átomos dos gases. E o que que acontece? O que que acontece? Eu já falei isso antes. Quanto mais os gases esquentam, mais essas bolinhas se mexem. A temperatura está ligada ao movimento dessas bolinhas. Para que serve essa teoria cinética? Ele quer saber a velocidade. Então, a velocidade das bolinhas ela é meio que proporcional à raiz dessa temperatura, que é o que a gente vai ver agora. Todas as moléculas se encontram em movimentos ordenados. Sim, elas vão para puta que pariu, para todos os lados, assim, batendo. Sempre lembrando, né, que para tu mexer com gás, assim, tu saber o que está acontecendo, ele precisa estar preso num recipiente, senão não faz sentido tu fazer as coisas. Então, todas essas moléculas estão em movimento desordenado, cada uma vai para um lado, vai para puta que pariu, elas se mexem assim loucamente, daí quanto mais aumenta a temperatura, mais elas se mexem, mais elas ficam de um lado para o outro loucamente. E daí as moléculas não exercem força sobre umas às outras. Isso quer dizer que elas não interagem eletricamente nem gravitacionalmente, porque elas têm uma massa muito, 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 muito pequenininha, então essa interação é muito pequena, a menos que elas façam assim, pum, se batem. E daí isso gera força uma sobre a outra, porque elas estão se batendo, né? Faz sentido. Porque lembrem que a força da gravidade depende da massa, então precisa ter uma massa muito grande. Como a gente está falando de átomos, a interação gravitacional deles é muito pequena. Ano que vem, no terceiro ano, a gente vai falar de forças nucleares. Daí é outro assunto, tá? Outra coisa. Mas por enquanto, a gente só leva em conta as forças sobre colisão. Terceiro caso, a colisão entre as moléculas, esses choques entre as moléculas, e com as paredes do recipiente são perfeitamente inelásticas, quer dizer que ela bate e volta, não perde energia para a parede, toda a energia fica contida dentro do recipiente. As moléculas têm dimensões desprezíveis em comparação com espaços vazios que as separam. Sim, tudo é muito pequenininho lá. Entre os choques, as moléculas se movem em MRU, movimento retilíneo uniforme, movimento constante, com velocidade constante. Elas se batem e saem com velocidade constante. Bem louco. Isso é teoria, tá? Isso nos leva ao quê? Com o aumento dessas colisões, a gente vai ter um aumento da pressão, com o aumento da pressão a gente vai ter um aumento da temperatura, e daí o volume ele é constante. Dessa forma, a gente tem como calcular a velocidade dessas moléculas. Porque a gente tem como saber a pressão que elas estão exercendo sobre as paredes do recipiente. Então, se aumentou a pressão, a gente sabe que a velocidade dessas moléculas aumentou também. E essa aqui é muito importante, a relação dessa velocidade. Vocês podem encontrar isso de uma forma muito, 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 muito bonitinha na página. E daí tem toda a explicação matemática completamente desnecessária de somatórios e uma viadagem louca lá. Mas ele explica como ele chega nessa equação, se vocês estiverem interessados, mas vocês podem usar direto essa equação e ela está ali, ó, na página 387 do livro de vocês. Mas o que a gente pode tirar de mais importante são essas 3 frases. As moléculas do gás, ao se movimentarem, colidem umas com as outras, que a gente já comentou, e com as paredes do recipiente, onde se encontram, aumentando a pressão sobre as paredes. Então, quando tu dá soco na mão, tu está pressionando tua mão, exatamente. Daí tem um monte de bolinha batendo na parede e aumentando a pressão da parede na parede. Ao ter a temperatura aumentada, as moléculas do gás aumentam sua agitação, aumentando o número de colisões. Então, se tu está num recipiente aquecendo, que é aquilo que eu comentei da água, aumentou a temperatura, a quantidade de energia que tu fornece da água, a água começa a borbulhar, as coisinhas começam a se mexer lá dentro, a temperatura da água começa a aumentar. Ao aumentar o volume do recipiente, isso parece óbvio também, aumentar o volume do recipiente, as moléculas têm mais espaço para se deslocar, logo as colisões diminuem. E diminui a temperatura e diminui a pressão. Todas as coisas, as 3 estão conectadas. Mas para que isso serve? A gente tem isso aqui para calcular a energia cinética do gás. Lembrem que energia cinética nada mais é do que massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente tem essa equação aqui, ó, que a gente viu lá no início, que é uma equação simplificada já da energia cinética do gás, que é
3/2, número de mols, que é a quantidade de moléculas, vezes a constante de Boltzmann, constante de proporcionalidade, vezes a temperatura. Lembra que eu falei? Aumentou a temperatura, aumentou a quantidade de agitação das moléculas. Quanto aumentou a quantidade de agitação, aumentou a velocidade delas, aumentou a pressão que elas fazem sobre a parede, aumentou a energia cinética. Então, a energia cinética está ligada, no caso do gás, à temperatura. E aqui ele só está mostrando, ele, no caso eu, pessoa, professor lindo demais, só estou mostrando uma outra forma de tu achar essa energia cinética a partir da pressão. Que isso é uma das formas que a gente tem, isso é uma das coisas que a gente tem como calcular, assim, que a gente tem como perceber, que é a pressão sobre as paredes dos recipientes. Mantendo o volume constante, a gente tem uma relação direta para saber a velocidade dessas moléculas. Então, a gente sabe a velocidade das partículas dentro do gás. Então, a gente sabe, sabendo a velocidade, a gente tem como saber a temperatura. Sabendo a temperatura, a gente tem como saber a velocidade dessas moléculas dentro do gás, num volume constrito ali, num volume definido. O que é isso? Sei lá, eu nem lembro. Então, isso aqui é para mostrar como é que elas se movem, ó. Foda-se, 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 foda-se. É isso aqui, ó. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura, aumentou o volume. Sim. É isso aqui, ó. Diminuiu a temperatura, que é aquele vídeo que a gente viu lá no início, diminuiu a temperatura do balão com nitrogênio líquido, diminui o volume do balão. Essa aqui é mais difícil, essa aqui vocês pensem, tá? Essa aqui é bem mais difícil. Mas ela é factível, assim. Bem legal de fazer. Beijo, abraço, stop share. Pessoas, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o teacher, tá? Estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário e possível, né? Calomni, estamos à disposição. Beijocas. You're awesome. E façam um roteiro. Vale 20 pontos. Vale 30 pontos? 20 pontos? 30 pontos. 20 pontos. Eu não lembro. Mas façam ele porque vai ser importante. É bom vocês terem ele para sempre, para poder, caso, sei lá, vocês vão estudar para o vestibular um dia, já está todo resumido naquele roteiro sobre essa parte de termodinâmica. Beijoca!